Vamos ver se agora vai. Vamos ver, vamos ver. Internet. Oi, Mari. Bom dia, Vera. Oi. Vamos ver se agora vai, né? De vez em quando entorna. Oi, Vitor. Oi, Jota. Bom dia de novo, Vitor. Pois é, aqui eu acho que a internet hoje não tá legal. Oi, Cleiton. Mari. Oi, Ana. Que susto foi esse? É vento, nega. Oi, Paulinha. Oi, Jota. A internet não tá muito boa, não, mas a gente vai tentar, né? Falar um pouquinho aí sobre o que é voz feia, voz bonita. Oi, Giza. Oi, Dani. Oi, Vera. Voltou, né? A gordinha se meteu aqui atrás porque a cortina tá batendo por causa do vento. Não? Tá só você que não consegue me ouvir ou tá todo mundo ruim, gente? A internet tá ruim pra todo mundo? Me falem se vocês me ouvem, por favor. Senão eu vou lá pra sala. Lá eu acho que todo mundo me ouve melhor. Vamos ver. Oi, Bira. Vamos aquecer a voz enquanto lava. Gente, me fala se vocês estão me ouvindo. Tá normal? Beleza. Então vamos lá. Oi, Lady Bob. Bom dia. Ótimo, obrigada, Bira. Obrigada, Giza. Bom dia. Gente, olha só. Quando me perguntam, né, assim, existe voz feia? Existe voz ideal? Não é assim, né? Eu acho que tem mercado de voz para todo mundo. Enquanto lavamos a roupa, é ótimo. A voz, na verdade, é única. A gente tem que pensar que a gente tem que entrar, por exemplo, entra alguém no telefone, liga pra você e fala: oi, tudo bem? Às vezes eu falo assim: o que houve? Que cara é essa? O que cara é essa é uma coisa assim, você tá me transmitindo, tá transmitindo através da sua voz os seus sentimentos, as suas emoções. Então, na voz já vem impressa essa característica emocional, né? Uma antiga fonoaudióloga já falava, Esme Brandi falava: voz é emoção. Então, a gente tem que pensar que a gente imprime na nossa voz muita emoção. Se por acaso você não souber lidar com essas características, de fato, de técnica vocal, você entra num lugar que você se expõe o tempo inteiro. Ou seja, você não esconde nada de ninguém, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Obrigada, Jota. Esse é o primeiro ponto. Só que assim, de vez em quando as pessoas me ligam e falam assim: eu não gosto da minha voz. Não gostar da própria voz é uma coisa que dá para ser alterada, tá? A gente pode mudar um pouco a voz. Por exemplo, tem uma pessoa que uma vez me ligou e falou que a voz dela era muito nasal. A voz sendo muito nasal, vai para esse lugar aqui. Você simplesmente mudar a voz daqui para uma voz oral, você vai daqui para cá e aí você consegue ter uma voz mais suave, uma voz mais leve e aí pode entrar nesse lugar, tá? O robótico, Vitor, provavelmente entra nesse metalzinho. Entra nesse metal aqui em cima, tá vendo? E aí entra nesse lugar de que parece de fato robótico. Então dá para alterar, tá? Dá para alterar essa ressonância. Então a gente tem que pensar que numa terapia a gente tem que mexer com a respiração. Se a respiração é alta, a gente faz uma pressão embaixo da laringe, ela levanta a laringe e você vai pro agudo. Tá? Agora, se você por acaso respirar aqui embaixo, você já consegue controlar melhor aonde você está querendo ficar com a sua voz. Se ela quer ficar mais aguda, se ela quer ficar mais grave, enfim. Depois, a gente tem que cuidar da fonte sonora, porque aí eu posso trazer uma voz bem grave, eu posso trazer uma voz média, ou eu posso trazer uma voz mais agudinha, certo? Então, esse lugar da fonte sonora é um lugar que a gente pode alterar também. E aqui em cima, a gente vai alterar com relação às ressonâncias. Então, se eu quero uma voz mais metal, a gente falou isso, né, semana passada, sobre ressonâncias mesmo. A voz mais metal vai para o nariz, a voz mais oral vem mais suave pela boca, uma voz mais grave, ela é muito mais bem recebida
inclusive por nós mesmos, né? As pessoas falam pra mim assim, nossa, adoro a sua voz. A minha voz é mais pro grave, né? Ela vai nesse lugar. Inclusive é mais complicado no meu registro chegar no agudo. E olha que quando eu era menina eu cantava agudaça, assim. Eu chegava nos agudos que, assim, eu precisaria treinar de novo pra caramba pra chegar nesses agudos, tá? Então, essa questão de gostar da própria voz é extremamente importante, tá? A gente precisa modificar jeito de respirar, organizar essa musculatura aqui da laringe para você chegar no tom de voz que você quer e saber mexer com essas ressonâncias. Sabendo mexer nesses 3 lugares, você faz o que você quer com a sua voz. Oi, oi, voltou. Ela vai ficar mais agradável, tá? Para os seus ouvidos. E aí, depois de treinar, faz exercício de língua, exercício de laringe, né? Como vibração de agudo e grave, exercício respiratório para controle de saída de ar e tal. Quando eu consigo fazer essas coisas acontecerem, eu tenho que me ouvir. Então, como é que eu faço? Grava e se ouve. Grava e se ouve. E grava e se ouve. Para você entender quais são os pontos, quais são os lugares que não te agradam ainda, tá? Então, é uma questão de treino. Você tem que ter a técnica. Da técnica, você tem treino. Nossa senhora, tá travando pra caramba, né? Mas, na verdade, o que acontece? Eu gosto muito de falar a respeito de vozes para dublagem, vozes para locução. Gente, não existe voz perfeita, né? Você imagina se todo mundo tivesse aquela voz super gravizona. Ou então se as pessoas tivessem aquela voz super melosa ou melódica, enfim. Ia ser uma voz comum, né, para todo mundo. Claro que muita gente me liga e fala assim, eu queria ter a voz do Ricardo Juarez. Ou então, eu queria ter a voz da Mabel. Eu queria ter a voz, enfim, de alguém conhecido. Gente, são características únicas, né? Dá pra gente trabalhar a voz, mas não existe voz feia. Eu conheço alguns locutores e alguns dubladores que têm vozes muito estranhas e que, na verdade, elas me trazem uma alegria enorme, porque estão fazendo super sucesso na dublagem. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele tem uma voz bem nasal e, assim, tá dublando pra caramba o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. O que acontece? Se sua voz tem características pessoais suas, é muito bacana você pensar que você pode entrar sim no mercado de dublagem, pode entrar sim no mercado de locução. Não tem que ter todo mundo a mesma voz, gente. Tá? Você imagina que de repente tem vozes que são extremamente especiais por causa dessa assinatura, dessa ressonância nesse lugar, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que fazem personagens para dublagem, por exemplo, são personagens que ela tem que fazer uma voz muito diferente da dela para chegar num caricato, né? E tem vozes naturais que na verdade não precisa. Então a gente tem que pensar que não existe voz feia e voz bonita. Tá? A gente tem que entender qual é o mercado da tua voz. Vou imaginar, olha só, tem uma paciente que ela tem uma voz bonita, tá? Assim, digo quando a gente diz que é bonita, é aquela voz que todo mundo gosta, que todo mundo quer, só que é muito calminha. A voz dela é muito tranquila. Para alguns tipos de locução, não vai pegar, né? Não vai conseguir fazer uma voz lá em cima assim, não dá, tá? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que trazer essa voz pro lugar dela. Por exemplo, ela pode fazer uma propaganda de alguma coisa para mulheres mais velhas, para criança, porque ela é muito doce. Ela pode trazer, mas de repente um anúncio de um supermercado, por exemplo, que é aquela coisa mais rápida, de repente não rola. Então, para a voz dela não combina aquilo, tá? Então a gente tem que entender qual é o mercado que comporta a tua voz. É a mesma coisa, por exemplo, eu fazer uma menininha, não vai rolar. Né? Se eu fosse fazer uma dublagem de uma voz de uma menininha, não ia rolar, né? Então a gente tem que entender que se de repente a sua voz é diferente do personagem, não vai caber. Vocês podem ver que na dublagem as pessoas normalmente são chamadas para dublar determinados personagens, determinados papéis que combine já com as características vocais, tá? Então isso já é uma questão. Imagina se você tem uma voz diferente, entendeu? Jota, acabei de ver aqui que você tem uma insegurança enorme quanto à sua voz. Cara, você tem uma voz linda. Não tem nem o que falar, Jota. Eu não sei qual é a insegurança que você tem, né? Porque realmente eu acho a tua voz incrível. Não é mais ou menos, não. Você sabe disso, eu já te falei isso. É muito bonita. E você tem características, inclusive, de sotaque, eu conhecendo você tem características de sotaque que são bem da sua região, mas não é pesado.
entende? Eu acho lindo de morrer. A gente tem que entender que a gente tem que gostar da nossa voz, né? Isso é a primeira coisa. Quando a gente começa a gostar de fato da nossa voz, a gente se ouve e fala assim, tá agradável. Aí a gente começa a ficar seguro. Então o que a gente tem que fazer no dia a dia? Pensar em fazer exercícios de respiração para trazer a voz mais baixa, para trazer a voz mais alta, né? Para a gente imaginar que o som agudo e grave vão acontecer aqui ou aqui, né? Nesse lugar, então tem que ter esse controle aqui embaixo. E as ressonâncias vão ter ressonâncias mais metais, como aqui em cima, por exemplo. E aí, por exemplo, eu quero uma voz aguda e lá em cima eu faço... e aí ela tá aqui em cima, olha, completamente metal. Vocês entendem? E aí, por que eu consigo fazer isso? Por que a gente não consegue adaptar a voz que a gente não gosta para uma voz que você ache que seja interessante para o seu mercado? Vocês entendem que dá pra gente modificar as coisas? Tá? E você não precisa mudar tudo na tua vida se você não quiser, tá bem? Isso é uma coisa importante. Ai, que bom. Vai sim, Karen, vai melhorar sim. Vai, Terezinha, de novo. Então, a gente tem que pensar nessas coisas com relação à voz, tá? Aqueles equipamentos de autoadição. Isso é maravilhoso, funciona. Olha só, Lex, o que acontece é assim, eu sou uma pessoa que gosto muito daquilo, são retornos vocais, tá? Tem vários retornos vocais no mercado, vários. Tem 2 que eu gosto muito, né, que é da Mindvox e da AudioVoicer. O neto da AudioVoicer, inclusive, dá descontos para alunos meus, se vocês quiserem, depois eu dou o contato dele. E bom dia, Claudinha. Oi, Gisele, sua linda. Beijo, amor. Dá para você ouvir melhor a sua voz. Quando você vai trabalhar, por exemplo, o fluxo de ar, né, que sai do pulmão e você tem que controlar, tá subindo tudo aqui, você tem que controlar essa saída de ar. Se você está controlando a sua respiração, faz o trabalho respiratório acontecer e faz, quando você coloca o retorno vocal, você se ouve de uma forma mais tranquila. E aí você sabe se você está falando alto ou baixo, porque a gente está acostumado com a nossa própria voz. Então, às vezes, tem gente que fala alto e nem percebe. Principalmente atores de teatro e professores, tá? Que já estão acostumados a falar muito alto. Então, a gente vai colocar aqui e a gente identifica. Vocês sabem que eu tenho uma paciente que na época do consultório, ela chegava, ela não identificava que a voz dela era muito alta. Aí eu colocava já o retorno nela, gente, ela ficava sem falar, ela ficava muda. Aí eu falei, o que você não tá falando, garota? Ela disse, eu não consigo falar, Luísa, isso me incomoda, porque ela falava muito alto. Aí ela começou a usar isso direto e ela conseguiu abaixar o tom de voz dela. Isso pode ser uma coisa que seja uma voz considerada desagradável, uma voz alta demais, porque de repente em determinados ambientes mais fechados fica muito desagradável você ver uma pessoa gritando na tua orelha, né? Então identificar qual é o lugar, qual é o espaço que você tem para você falar alto ou baixo. Diego Timbó, um beijo, coisa linda. Outra coisa, o retorno vocal também nos permite articular e prestar atenção no que você está falando de uma forma muito tranquila, né? Então, você ouve, aí você fala, falei isso, não gostei. E aí você começa a organizar. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade com R, né? Então, falar H, né? Então, você vai colocar, ela está treinando, coloca aqui. Aí ela fala, não sei o que, não é arara. Ela tem que começar a identificar quais são os fonemas e os pontos articulatórios que ela está falando, se isso está bom, se isso está ruim. A Giza usa o retorno. Boa, voltou. Então, eu gosto muito de retorno vocal, tá? Para treinar articulação, para treinar altura de voz, para treinar seu timbre e as ressonâncias todas, tá? Então, o retorno é uma forma de treinamento e a outra forma de treinamento é você se gravar e se ouvir, se gravar e se ouvir. E aí você vai identificando quais são as questões com relação ao seu timbre, ao seu espaço ressonantal, o que você está usando, de que forma você está usando, que está te incomodando, tá? Ou então você acha que está incomodando os outros. Tá? A autoestima tem que ser diária, gente. A gente tem que treinar diariamente, né? Aquecer a voz todos os dias, desaquecer a voz, enfim, cuidar de um treino vocal diário para a gente de fato conseguir chegar onde a gente quer e dominar o tom de voz. Eu conheço muita gente que não gostava da voz, alterou a forma de falar e aí
trouxe um espaço muito mais agradável para os ouvidos dele. Mas, bom dia, Dante. Eu volto a falar, não existe voz feia, voz bonita, existe voz no lugar certo, entendeu? Se você coloca a sua voz no produto certo, no personagem certo, no momento certo, né, você chega no lugar que você quer. E as pessoas chegam nos lugares que elas querem. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Essa semana eu comentei. A gente tem que ter muito cuidado com relação à voz e o personagem. Se você consegue colocar a sua voz exatamente no lugar onde você precisa, você vende o seu peixe. Se eu colocar a minha voz, ou com o meu sotaque, ou com o meu timbre, ou com a minha altura, enfim, com alguma coisa que está de fato alterando, ou seja, você vai prestar atenção naquilo ali que está acontecendo e não no que você está falando, aí deu problema. Então vai para o mesmo lugar daquelas questões com relação a sotaque, gente. É o mesmo lugar. A gente tem o lugar certo para cada tipo de trabalho, né? Não adianta você ter uma voz que não combina com o personagem que você tem que fazer. Na locução, quando eu falo em personagem, na locução você precisa ter uma voz que convença o público que você está vendendo aquele produto, né, a comprar aquele produto, né? Isso é um trabalho de locução. Ou então você tem que vender o espaço, ou enfim, você tem que passar aquela mensagem. Passar aquela mensagem tem que ser naquele tom certo. Gente, eu tô com uma paciente que é sensacional, mas assim, a voz dela é muito de locutora, né? Tem uma voz muito certinha, muito organizada e tal. Só que quando ela vai fazer uma coisa mais natural, uma locução mais natural, ela entra no espaço da locução. Também não tá bom, apesar da voz linda. Entende? Então a gente tem que pensar que tem que ser uma coisa mais natural hoje em dia. Para você vender seu peixe tem que ser uma forma natural. Você tem que ler fingindo que não tá lendo, né? Mais ou menos esse lugar. E aí a gente vai para o mesmo espaço, né? Que é o espaço de interpretação, né? De colocação dessa voz no lugar certo. Se a gente domina os espaços de ressonância, gente, a gente chega onde a gente quer. Vocês entendem? Jota, volto a falar. Você tem uma voz incrível, bebê. Incrível, tá? Treina todo dia um pouquinho de exercício de língua, exercício de respiração, os exercícios de ressonância que tem lá na Escola da Voz. Treina, vai fazer isso todo dia. Você vai ver que no final das contas você consegue chegar onde você quer com segurança, tá? Não é à toa que você está no lugar onde você está. Simples assim. Vamos lá. Vai comprar o retorno vocal? Isso aí. Prática de harmonia vocal com a banda. Nossa, você vai amar. Você vai amar. Você vai ver. E na prática, exatamente para você fazer você entender como é que tá o teu tom de voz. Nádia faz muito bem essa questão de ensinar vocês a interpretação de fato para cada tipo de locução. É muito legal você se ouvir de verdade. Olha, quando a gente se ouve, a gente ouve a nossa voz de um jeito que é diferente dos outros. Por quê? Vocês já pensaram nisso? Por que alguém fala assim, nossa, quando a gente pega o nosso gravador mesmo de WhatsApp, e a gente ouve nossa própria voz, você fala, nossa, minha voz é muito diferente do que alguma... Então, o que acontece? Quando a gente faz... Nossa, tem uma ventania, gente, que loucura. Tá batendo tudo, tá vendo? Quando a gente faz um trabalho de voz... Até perdi. Esqueci o que eu tava falando. Essa bateção toda... Calma, Serena. Eu esqueci, gente, completamente o que eu ia falar. Tava no meio do assunto... respiração, não sei. Imagina, Jota, imagina. Dá uma... Deixa eu até tirar daqui, porque agora tá aparecendo ali o espaço do armário aberto da mamãe. Tá? Então, a grande questão é treinar todo dia, gente. Basicamente isso. Treinando, a gente consegue chegar nas vozes todas que a gente precisa, da forma que a gente precisa, né? A gente vai ficando muito mais seguro, muito mais tranquilo. Porque quando a gente treina, a gente sabe acessar todos os espaços que a gente precisa. E a locução conversada, hoje em dia, é a locução que mais faz bem para os nossos ouvidos. Se você ouve uma coisa muito ensaiadinha, como se fosse uma locução antiga, né? Você vê aquela voz super impostada e fazendo sempre a mesma coisa. Isso é uma coisa muito complicada. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Rosângela. Olha só, quando a gente ouve, a gente fala pelo WhatsApp.
quando a gente ouve a nossa própria voz, a gente, na verdade, está ouvindo a voz via aérea, tá? Mas quando a gente fala, a gente está ouvindo a nossa voz antes por via óssea. A onda sonora, quando ela é produzida, ela vem muito mais rápido por via óssea do que por via aérea, tá? Isso é uma questão de física, tá? O som se propaga muito mais rápido no sólido, tá? E aí, nos ossinhos, a coisa fica super rápida. Então, a percepção do som na nossa cabeça, né, ela vem por via óssea. Se a gente começa a se gravar e se ouvir, a gente percebe exatamente como os outros nos ouvem. E isso é uma coisa muito boa, tá? Porque aí você começa a prestar atenção. E o retorno faz isso. Quando você põe o retorno vocal, você traz a coisa mais ou menos ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo, claro, porque a via óssea é mais rápida, mas internamente a gente consegue se organizar para entender que é uma coisa só, né? Nosso corpo é mágico. Então, quando a gente põe o retorno vocal, a gente se ouve e a gente consegue modular ao vivo, né, ao mesmo tempo, a nossa voz. Quando a gente está falando e grava e se ouve, a gente não consegue modular ao mesmo tempo. Mas é importante a gente entender como é que é a nossa voz também sem a via óssea. Entende? Então vale muito a pena a gente fazer o trabalho com retorno sim e ao mesmo tempo fazer gravações, para que a gente consiga trazer uma facilitação mesmo na mudança do que a gente precisa fazer, tá? Basicamente isso. Então, dica, treino respiratório, treino de garganta. Volto a falar, tem que fazer exercício todo dia. Não dá para brincar. Somos atletas da voz. A gente tem um monte de músculo, um monte de cartilagem nessa região que precisa ser treinado. A gente usa a voz profissionalmente. Se a gente não treinar, a gente dança. E tem uma coisa, a gente envelhece. É para poucos, eu sei, mas envelhecer é maravilhoso, né? Poder envelhecer é maravilhoso. Só que a gente tem que cuidar, porque assim como os nossos músculos vão caindo, né? Nosso corpo vai ficando mais flácido, mais mole, os músculos vão ficando mais debilitados e mais frágeis. A gente tem que pensar que a nossa laringe também, ela também vai para esse lugar de relaxamento, de hipotonia. Vocês entendem que o negócio precisa ser treinado o tempo todo? Envelhecer com dignidade? A voz envelhece também, gente, tá? Não é à toa que a criança, quando é pequenininha, ela tem um tom de voz, aí com o excesso de hormônios na adolescência, a voz modifica, alguns muito, alguns pouco, alguns modificam de fato, é quase imperceptível. Depois a gente vai mudando a voz, tá? Com excesso de hormônios ou com a queda de hormônios ou com simplesmente o mau uso vocal. A gente vai fazendo adaptações musculares que no final das contas fazem diferença no final da vida. Só para vocês terem uma noção, a deglutição, a gente começa a ver velhinhos tendo problemas de deglutição, de engasgos, coisas do gênero, por conta de mau uso vocal a vida inteira. Né? Ou seja, não treina mais a musculatura da língua, ou engole, sabe aquela coisa de mastigar todo dia coisas muito molinhas, aí mastiga com os dois lados ao mesmo tempo, então com a própria língua, aquela coisa faz assim, engole de qualquer maneira, não faz o bolo alimentar no meio, não mastiga de um lado, não mastiga do outro, né? Não põe o alimento todo no meio da língua, engole. E aí o que acontece? Quando a língua faz esse movimento, né, a gente põe o alimento aqui em cima da língua, né, depois de mastigado, coloca aqui, e aí a gente faz esse movimento aqui para o alimento ir para trás, né, e a gente engolir. Às vezes a língua não faz isso, né? Às vezes o movimento é tão desorganizado que desorganiza também a nossa deglutição. Desorganizou a nossa deglutição, a gente engasga, a gente broncoaspira, a gente vai para o hospital, e às vezes só um trabalho muscular resolve. Tá? Então a gente tem que de fato pensar o tempo todo em organizar a nossa musculatura para que a gente consiga chegar numa terceira idade tranquilos, entende? E o tom de voz da gente vai modificando. Gente, o povo que fuma, que acontece? Fica aquela voz mais aqui, não é? Uma voz mais aqui de mulher. Nossa, eu conheço um monte. Então a gente tem que ter cuidado exatamente por causa disso. A gente vai queimar, a gente vai modificar a estrutura muscular, né? A fisiologia daquele espaço vai sendo modificada por conta de ruído, né? A gente vai, não é por conta de ruído, a gente vai queimar essa membraninha que fica, né? Essa parte molinha que fica entre as pregas vocais, né? Essa camada externa
vai ser queimada, vai ficando endurecida, e em vez dela vibrar de forma bacana, o que vai acontecer? Ela vai vibrar de forma que faça ruído. Então vai para esse lugar aqui de ruído, entendeu? Então, enfim, a gente vai modificando. Gente, não existe voz feia, existe, na verdade, falta de treino, tá? A gente precisa organizar a nossa vida para a nossa voz ser do jeito que a gente quer, tá? E vai chegar mais perto do que a gente precisa sempre. Então, tem que treinar diariamente, tá? E aí, o que acontece? Você vai chegar no seu papel da melhor forma possível sempre, tá? Põe sim retorno vocal, treina diariamente, tá? Treina músculo, 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 todos os dias. E no final das contas você vai me dizer se melhorou ou se não melhorou, tá? Tem um monte de gente que tinha uma voz muito metal. Só pra vocês contar uma historinha. Teve um ator uma vez que ele tinha uma voz muito metal. Era uma voz muito metal e ele ficava aqui. Alô, tudo bem? Era nesse lugar aqui. E aí quando as pessoas ligavam pra ele, na verdade ele falava assim, Lu, eu não sei, as pessoas ligam pra mim, acham que é minha sobrinha, né? Porque a voz estava nesse lugar. A gente treinou respiração, treinou laringe e ressonâncias. Virou uma voz, gente, uma voz que ele foi fazer o Capitão Gancho no teatro. Só pra vocês terem uma noção, tá? Ele conseguiu controlar essa voz por causa dessa mudança, dessa região de ressonância, tá? Controla. Então, na vida, encontra comigo na rua, oi, amor, nananana, com a voz lá em cima, ok. E se precisar ser o Capitão Gancho, ele vai ser com aquele vozeirão lá embaixo, sem problema nenhum e sem se machucar. Controla a tua voz, simples assim. Aí você vai fazer o personagem que você quer, entendeu? Só isso, tá bom? Gente, amanhã é sexta-feira, eu não tô aqui com vocês, tá? A gente vai se ver de novo na segunda-feira. Amanhã de manhã eu vou atender a Teca, que é uma grande atriz, uma pessoa que eu amo muito, e tá grávida e vai fazer um show, vou preparar a voz dessa menina, e depois eu vou estar com minha mãe, com meu pai, com meu marido, e a gente vai viajar. Vou ficar com eles um pouquinho esse final de semana, tá bem? Então, segunda-feira a gente tá aqui junto de novo, vamos aquecer a voz, terça-feira tem aula, tá bom? Beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e ótimo final de semana, tá?